Você provavelmente já ouviu falar da palavra compliance. Isso é uma palavra que ela está em moda, está em alta, e é algo que às vezes a gente não entende muito bem como funciona, como que a gente traz isso para a sindicatura. E aqui na Conducim Play nós temos aí o objetivo de sempre trazer os maiores especialistas em determinadas áreas para que a gente possa aplicar isso no meio condominial e, consequentemente, melhorar a nossa gestão. E hoje nós temos aqui uma convidada que entende muito do assunto, Luciane Ramos, tem mais de 27 anos atuando na área de administração de condomínios, é formada em administração, atuou nas maiores empresas da área de administração de São Paulo e é especialista em compliance. E hoje a gente vai falar exatamente sobre esse tema, para tentar entender um pouquinho o que é compliance, como que a gente consegue aplicar no nosso condomínio e que benefícios essa ferramenta traz de fato para a nossa gestão, de como que a gente consegue melhorar a nossa gestão. Antes de mais nada, Luciane, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui, obrigado por estar com a gente, obrigado por dividir um pouco desse teu conhecimento aí. E essa levada de compliance, Luciane, como é que a gente pode entender isso, né? Porque é algo novo para o síndico, né? Para o síndico o que acontece? De 1 ano, 2 anos para cá, vamos considerar esse formato, viu-se a necessidade de aumentar os regramentos dentro de condomínio na parte de administração. Porque antes era tudo solto, né? Quando eu comecei, Sim. O boleto era emitido em máquina de datilografar. Então, é verdade. Hoje, tudo está se profissionalizando. E as regras, os processos dentro de condomínio, eles têm que acontecer para não criar falhas. Então, o compliance ele veio para entender. O compliance ele pode ser aplicado em todas as áreas de gestão de condomínio, todas, sem exceção. Mas tem algumas que a gente está pontuando e que estão pegando mais fortes. O que demora? Implantação. O que demora? Cultura. A implantação sempre é algo muito complicado, porque quando você vê na teoria, é bacana, é legal, é algo que de repente parece que é fácil de colocar em prática, mas na hora que você coloca uma ferramenta dessa e implanta, você tira as pessoas da zona de conforto. E ninguém quer sair da zona de conforto, né? Falou tudo agora. Porque assim, para você implantar o compliance, ele tem que vir de onde? Do síndico entender a cultura de implantação, porque nada mais é do que uma cultura. Porque você vai ter que implantar mínimos detalhes, criar procedimentos, processos, regras, que daqui a um tempo vai se tornar automático. Mas até você fazer o levantamento de toda a documentação para colocar dentro do escopo, até você desenhar como que vai ser feito, é o dolorido para o síndico. 2, 3 meses aí que o síndico só fala, por que eu fiz isso? Eu acho que esse é o difícil, né? Eu sempre costumo dizer, né? A teoria ali, a gente consegue desenvolver, consegue entender, mas na hora, de fato, de você transpirar a camisa, Exato. De você tirar da zona de conforto, que é a parte difícil. E o compliance, ele vem muito nessa balada de mitigar, de fato, os riscos, né? É isso que se busca bastante com o compliance, né? Exato. O que acontece? Hoje nós temos uma série de obrigatoriedades que, se o condomínio perder alguma delas, ele pode ter um problema muito sério futuro. Um exemplo de uma obrigatoriedade pode parecer bobo, mas uma limpeza de caixa de esgoto. Sim. Se você não faz a limpeza de caixa de esgoto dentro do período que é mencionado ou sugerido, pode voltar a caixa de esgoto, uma série de fatores. E outra, quando você tem o compliance colocado em ordem, você tem as vigências, você consegue também administrar a questão de negociação de valores. Então fica muito mais tranquilo negociar contratos, negociar orçamentos, a parte de previsão orçamentária, você consegue ter antecipadamente informações que, quando o síndico vai ver o financeiro, um exemplo, está 2 semanas da assembleia de prestação de contas. E aí já foi, né? Então, é uma antecipação de qualquer risco que o síndico possa correr dentro do condomínio. Quando a gente está falando de compliance, a gente fala muito do conjunto de práticas para a gente garantir de fato que as atividades estejam em conformidade. O que seria isso? Uma transparência, ética, estabelecimento de controles internos, é uma junção de tudo para a gente tentar entender como síndico e para a gente colocar. Porque eu te digo, a gente como síndico tem essa dificuldade, né, de entender. Às vezes são tantas técnicas e ferramentas que vêm de fato nos ajudar, Sim. Mas a gente tem essa dificuldade de saber até que ponto de fato consegue nos ajudar, como que a gente coloca em prática mesmo. Para o condomínio, quando você implanta o compliance, quando você vai para uma reunião, uma assembleia, ou mesmo você tem um corpo diretivo, que é aquele que pega no seu pé, quando você tem todos esses processos literalmente desenhados e em funcionamento, fica muito mais fácil de você apresentar. Então, é uma junção de fatores, de cumprimento de legislação, você vai ter aquilo desenhado, de arrecadação de documentos, que às vezes a gente entra no condomínio e não tem um contrato, né? Nós temos a manutenção ali mensal, mas não temos um contrato.
Então, se você tem um problema com aquela empresa, a empresa não te cede o contrato, como que você eventualmente faz uma rescisão ou notifica a empresa? Então, é um conjunto de informações e de processo que tem que estar pronto ali para você poder apresentar o compliance com clareza. E esse processo ele começa o quê? Sempre vamos pensar numa cotação, num orçamento. Né? É sempre por aí que ele inicia. Sim, vamos começar pelo orçamento, que eu acho que é o que os síndicos mais sofrem, né? Planilhar e deixar tudo em ordem. Quando vai fazer um orçamento, primeiro que você tem que buscar empresas idôneas no mercado. Já começa por aí. Você vai buscar informações referente a essas empresas. Então, eu tenho um escopo de cotação que ele vai ter que ser seguido por todas as empresas. Então, o que eu tenho para a empresa A, eu vou ter para a empresa B, eu vou ter para a empresa C. Tem o escopo, as empresas entregaram o processo de orçamento, o que eu vou pedir para eles? As certidões negativas. Principalmente se for prestação de serviço. Então, tem que ter a certidão negativa de prefeitura, trabalhista, protestos. Por quê? Vai garantir que o condomínio não tem um problema com a empresa? Não. Mas vai te resguardar de uma série de fatores que você já apontou em alguma certidão, alguma coisa também pode ocorrer durante o processo de contratação. Fez todo esse processo, você vai estar com tudo planilhado, né? A, B e C no mesmo formato, certidões em mãos, e aí você vai ver se tem a necessidade de uma assembleia para aprovar aquele orçamento. Vão ser apresentados 3 orçamentos, e depois disso você vai dar andamento para a parte de contrato. Aí você já desenhou como que vai ser o seu processo interno. Cotação, certidões, assembleia se necessário e continuidade. Deixa eu tentar pegar um exemplo aqui para ficar mais claro para a gente que é síndico aqui. Vamos pensar numa obra que chega a dar arrepio, quando todo síndico se arrepia com essa obra, que é reforma de fachada. Eu acho que é o principal pepino. O que seria, então? A gente verifica os orçamentos, mas antes de fazer isso, a gente faz um escopo desse orçamento para a gente poder comparar banana com banana. Depois desse escopo do orçamento, eu vou contratar essas empresas aí que atuam nessa área, né? A gente desenvolve esse escopo e a gente deixa bem explícito aí o que a gente está buscando disso. É mais ou menos por aí? Seria isso? Exatamente. Nessa questão que você fala, ainda tem mais um agravante que é um pouquinho antes. Para você fazer um escopo desse, você tem que ter um engenheiro que vai olhar a tua fachada. Então, você tem que fazer todo um processo com uma empresa de engenharia, primeiramente, para ele ter um escopo fechado. Porque a minha empresa vai falar para você, não precisa fazer nada, só pinta. Exato. A outra vai falar, não, nós vamos ter que abrir todos. Mas ninguém assina com a responsabilidade técnica, assina, né? Exato. Então, você tem um processo antes. Você tem a parte de contratação do engenheiro. Aí sim, com base no que ele colocou ali para você, que é o real, está assinado, de responsabilidade técnica, você vai em busca dos orçamentos, exatamente como ele passou. Porque eu sempre digo, isso é uma dificuldade que a gente tem, às vezes, de levar para uma assembleia, né? E eu sempre falo com o síndico, como que você vai levar numa assembleia, de repente, contratos que não são contratos parecidos, cotações que não são parecidas. Sim. É uma cotação com a tinta A, outra com a tinta B, outra dá uma demão, outra dá 3 demão, outra vai fazer por andaime, outra é balancim, outra é funcionário seletista, outra não é. Uma tem seguro, outra não tem. Muito diversificado. É muito diversificado. O síndico precisa desse compliance aí, de fato, para fazer essa questão desse escopo, para que ele tenha capacidade disso. Exato. Que ele tenha essa capacidade, porque eu sempre digo, né, a assembleia é o momento do síndico dar o show dele mostrar o porquê que ele é um síndico profissional, ou porquê que ele está em busca de ser um síndico profissional, ele demonstrar tudo aquilo que ele faz. A expertise dele, ele não precisa saber de tudo, mas ele tem que ter profissionais habilitados que vão dar todas as informações para ele. Nesse caso, ainda além de uma obra cabeluda, vamos falar assim, uma obra de 1 milhão, né, porque geralmente com várias torres ou condomínios grandes, já está chegando nesse valor uma restauração de fachada. Exato. Você também precisa de um advogado para analisar a minuta contratual até antes de você ir para uma assembleia. Porque ali ele vai falar os pontos que podem te trazer problema ou não. Você já vai alinhar até a minuta contratual antes de chegar na assembleia e falar, olha, empresa A, B e C, todas elas estão em conformidade, inclusive minutas contratuais já estão alinhadas. Então vamos fazer um remember aqui para a gente entender, síndico, para você ver o quanto é importante você desenvolver compliance. E o quanto é importante você fazer isso para que você tenha uma exatidão nas suas ações e para que você brilhe na Assembleia. É a primeira questão ali. Eu vou fazer primeiro esse orçamento, vamos pensar na fachada aqui, para a gente ter algo mais palpável. Eu tenho que ter um engenheiro que me faça esse escopo de orçamento, para que tenha ali um escopo para cada um, para que todo mundo possa atuar de forma conjunta. Depois que eu tenho isso aí, eu vou planilhar todo esse material para mostrar a empresa A, a empresa B,
empresa C. Se for o caso de prestação de serviço ali, eu tenho que pedir aí certidões negativas. Perfeito. Né? E depois disso, eu tenho que verificar se aquele escopo, de fato, ele está batendo junto com aquele contrato, porque é muito comum ter uma coisa no escopo e no contrato ter outro. Exatamente. E alguns agravantes, seguro de funcionários tem que ter, seguro de obras tem que ter. Então, tem algumas coisas dentro do contrato que um advogado vai poder pontuar para você, olha, isso aqui vai poder trazer um problema muito grande para você se você não incluir. Então, é toda uma equipe realmente que vai estar por trás disso e o compliance orientando para onde ele tem que ir para conseguir essas informações. E o compliance, ele chega até na questão de você... até da questão do cronograma de obra também, a gente utiliza compliance também. Na realidade, ele entra no cronograma de obras a partir do momento que o síndico fechou o contrato. Está dentro desse cronograma, a empresa vai ter que apresentar para o compliance toda semana o que foi feito ali dentro. Entendi. E a empresa de compliance vai dando o tiquezinho dela ali, então, ok, foi feito. Ok, não foi, por que não foi? Ah, porque choveu. Ah, tem até tal dia, então ele entra também. É bem complexo, é um serviço muito gostoso, mas é bem complexo. Bom, vamos falar um pouco mais de compliance agora, mas na área de obrigatoriedades e também na área de contratos, que são duas coisas que cercam muito o síndico, né? E Luciane, tem diferença entre essas duas áreas, né? Vamos começar falando um pouquinho aí sobre a questão de contratos? Vamos. Fechamos o orçamento no outro bloco, né? Isso. Então agora, orçamento encerrado, agora vamos para a parte prática, né? O seu advogado já fez a análise do contrato, já te entregou, e dentro dessa análise do contrato que ele fez, vai para o compliance, porque ele vai fazer um mapeamento. Qual que é a vigência, qual que é o índice de reajuste, quando ele pode fazer a rescisão, e isso vai ficar mapeado num quadro. Agravante, o síndico entra no condomínio, geralmente tem contrato para ele? Dificilmente tem contrato, dificilmente o síndico encontra alguma coisa, vai achar umas pastas antigas, nada na nuvem, enfim, é difícil encontrar, viu? Quando faz a transição é difícil pegar um condomínio organizado. Exato, então quando você já tem esse procedimento, quando você já tem o seu contrato, você fechou o contrato, ok, você fez todo o trâmite que tinha que ser feito. Agora, quando você entra no condomínio, você tem lá 10 manutenções periódicas que tem contrato, e você tem 2 contratos só. São coisas antigas. Primeiro que você vai ter que dar uma olhada naquele contrato, fazer uma visualização administrativa, se falta assinatura, se tem todas as informações necessárias, parte administrativa, e de novo, advogado, esse contrato aqui tá apto, eu tenho que fazer um aditivo para alguma coisa. Então o compliance já vai fazer essa indicação. E eu tenho 2 exemplos para você, que acontece muito em condomínio, né? Todo síndico vai se achar com isso. É contrato de gás e elevador. Exato. E dentro desse contrato de elevador, geralmente tem aditivos, né? Você não tem nem o primeiro, quanto mais os aditivos. Que as empresas geralmente já vão colocando ali e simplesmente é automático, né? Aditivo de reajuste de data, né? Exatamente, sempre por aí. A primeira etapa dessa análise de contrato, o que seria? É uma análise do jurídico aí, pra gente pensar no compliance, seria isso? Primeiro nós temos que achar os contratos periódicos do condomínio. Começa por aí, vamos achar primeiro. Temos que achar os contratos. Não achou os contratos, a administradora vai ter que notificar as empresas para entregar os contratos. Independente de ter assinatura ou não ter, a empresa vai ter que entregar. Partindo daí, é uma vistoria realmente administrativa. Falta alguma coisa de informações de GPM, de encargos, enfim. Na sequência, um advogado tem que verificar. É o resguardo do síndico que está entrando no condomínio com um contrato que ele nunca viu na vida, ele só paga. Mas vamos pensar que, de repente, eu peguei esse contrato e esse contrato está meio desalinhado com algum acerto que foi feito. Né? Eu tenho que fazer, alinhar essas ressalvas. Como é que eu faço isso? Tem que fazer isso, não tem? Tem que fazer. Você tem que chamar a empresa junto com o advogado do condomínio, que é a perfeição dos mundos, né? Que a gente sempre pretende nesse formato. E dentro dessa reunião de alinhamento, vocês vão fazer uma nova minuta contratual ou um novo contrato até, partindo dali, para vocês trabalharem com um alinhamento que vai atender o condomínio, vai atender a empresa e vai atender o síndico. Todo mundo tem que estar feliz na finalização disso. E um advogado sempre olhando o que está sendo feito. E precisa fazer uma nova assembleia para isso? Não. Como é que funciona? Se você envolver valores para mais, a sugestão do compliance é colocar, eu tenho um contrato de elevador hoje que é 12 mil reais, eu vou realinhar e vai passar para 20 mil reais, minha previsão orçamentária já foi embora. Então não é prudente. Já perdeu. Ou você espera uma próxima assembleia, ou você faz uma assembleia realmente para poder regularizar e só informar que estão entrando outros benefícios naquele contrato e você teve um reajuste para valor superior, enfim. Mas não, se aumenta o valor, eu sugiro que sim. Se mantém o valor, o síndico tem toda
propriedade para poder fechar esse contrato. Mas pensando nessa vigência, o contrato tem uma determinada vigência e, consequentemente, ele tem aumento também, né? Exato. Conforme ali IGPM, conforme inflação, indexado até o salário mínimo, pode ser, enfim, tem que ter algum indexador. Tem que acompanhar isso, não tem? Está no contrato? Como é que funciona? Isso sempre tem que constar no contrato qual que é o índice. Eu já peguei contratos que não tem índice, e que o síndico me falou que a empresa sempre manda uma carta para ele toda época de alteração de valores. Mas carta do que ele manda? Uma carta informando que está aumentando pelo IGPM, ou... Enfim, o condomínio está totalmente... É a vontade da empresa. É a vontade da empresa. Então, assim, sempre tem que ter ali qual que é o índice de reajuste. O que nós orientamos? Nós criamos uma forma de planejamento que já avisa ao síndico 90 dias antes daquele contrato estar próximo da sua vigência, porque ele já vai começar a renegociar. Ele tem um prazo maior para negociar aquele valor. A gente não sabe se o IGPM daqui para frente vai estar 10%, 15%. Se existem índices menores, o síndico consegue ter esse prazo, um time maior para poder negociar e não prejudicar o condomínio, né, nem a gestão dele. Agora tem outra situação também, né? Eu assumi o condomínio, eu vi que de repente o contrato está um contrato meio leonino, está com aumento meio alto, o condomínio até então não sabia, estava levando aquele contrato daquele jeito, recebo o contrato na minha mão, eu tenho esse contrato e fazer essa análise me ajuda até na possível rescisão disso, né? Sim, com certeza. Você coloca todas as informações que podem causar transtornos para o condomínio numa linha do tempo, num documento formalizado, e aí apresenta para a empresa. Vamos regularizar? Não quero. Então, aí você pode analisar uma eventual rescisão com essa empresa e contratar uma que vai atender a necessidade do condomínio. Eu já passei por isso, de entrar no condomínio, analisei o contrato da companhia de gás, e esse contrato estava com valor de fato mais alto que o comum. Conversei com a empresa no primeiro momento não quis negociar. A partir do segundo momento em que a gente fez uma comissão de moradores para analisar outros fornecedores, a empresa recuou, fez uma nova negociação e o valor ficou bem interessante. Então, essa análise contratual nos ajudou nisso também. Exatamente. Tem uma série de fatores que uma análise muito bem feita de contrato, tanto da parte da gestão quanto da parte do jurídico, vai causar mais benefícios para o condomínio. Tem contratos que são básicos, mas tem contratos que têm umas cláusulas escondidas, A1 está na 2, A2 está na 4. Então, essa análise que você mencionou é muito importante ser feita. Agora, vamos mudar um pouquinho, vamos falar de obrigatoriedades. O que seria compliance e obrigatoriedades dentro do condomínio? Então, o que tem de manutenções para o síndico fazer dentro de um condomínio, que são obrigatórias, que podem influenciar numa série de fatores, temos as NRs trabalhistas, que hoje o E-Social está em cima e não tem uma forma, e se você não tem um controle de vigência disso daí, você deixa passar, você vai tomar multa. Exatamente. É inevitável, além de outros transtornos trabalhistas. Se o funcionário entrar com uma ação trabalhista, não tem o bendito do EPI dele lá, o documento feito, não tem o LTCAT, isso envolve ação trabalhista, o condomínio já vai ter um ônus aí nessa questão. É muita coisa que está envolvida dentro desse processo de obrigatoriedades, né? A gente pensa em toda essa questão de documentação, até mesmo as atas, né? Então, colocamos também um critério de atas de eleição, de prestação de contas, de previsão orçamentária, de sorteio de vagas. Sabemos que é uma coisa aleatória, mas você tem que ter ali um controle rígido disso. Então, dentro desses planejamentos de obrigatoriedades, até certidões das terceirizadas. Se você não pede as certidões a cada 6 meses, pode ocorrer um transtorno. Tivemos já duas recentes grandes aí que deram tchau para o mercado, né? Exatamente. Então, esse controle de obrigatoriedades, ele é extremamente importante por vigências, para não causar transtorno, e para você ter um time de negociação quando você vai fazer uma contratação. Exato. Você negocia valores, você negocia até quando vai ser feito. Então, é de extrema importância obrigatoriedades. Porque essa envolve toda a documentação do condomínio. Para você ter ideia, eu recebi um livro-ata de um condomínio, recebi cheques de um condomínio, cheques, para você ter ideia, ao tempo, de um condomínio que estava na mão de outra pessoa, que já foi ligado com o condomínio há muito tempo, documento do condomínio pulando para lá e para cá, ninguém sabia onde estava, como é que estava. É a história do condomínio como um todo, né? Sim, é a história do condomínio. Alguns condomínios, quando nós falamos com o síndico, ele fala, Lu, eu não tenho planta, eu não tenho a especificação do condomínio. Então, nós entramos com essa parte de compliance também na listagem de documentações obrigatórias do condomínio. Convenção, especificação, as plantas do condomínio, a BITS. A gente começa a entrar com um processo para reaver tudo isso e deixar o síndico com aquela caixinha que vem na implantação, toda em ordem. Mas os condomínios antigos, geralmente, estão nesse formato. Chega já sem nada também. Aí entra o compliance para poder
ajustar essa questão da documentação. E é interessante porque a maioria dessas documentações, elas são documentações que elas também têm um fundo, elas têm uma base, uma raiz em uma determinada assembleia que aprovou aquilo ou não. Exato. E como é que eu vou fazer se eu não tenho essa documentação? Exatamente. Se eu te contar que tem condomínios que nem as atas de implantação tem, né? A gente pega lá, não tem informação nenhuma. Tem que buscar em prefeitura, os documentos que são, né, da edificação, você tem que ir atrás de prefeitura, quando a gente consegue, de condomínios antigos. É muito difícil. Cartórios buscar atas, cartórios buscar convenção, cartórios buscar especificação. E já vai um valor absurdo também para você buscar essas atas, né? Exatamente. Então é um transtorno, mas você precisa implantar isso para você ter seu condomínio desenhado, que é o que você falou, um síndico que ele vai ser o síndico realmente. Ele está preocupado com a gestão e com o que o condomínio tem de documentos, né? É para aparecer o brilho dele realmente, ele não está ali para ser mais um, né? Exatamente, porque você vê AVCB, em outros estados se chama de PPCI, né, que é dos bombeiros, limpeza de caixa da água, dedetização, extintor, para-raio, fora as questões trabalhistas ainda do condomínio, é muita coisa. Se eu não tenho essa documentação, eu não tenho como me cercar disso, né? A pólice de seguro, por exemplo. Seguro de funcionário, a pólice de seguro, tem uma série. Desses condomínios, nós temos alguns já, bastantes, que a gente faz essa parte de compliance. Se eu te falar que 10% só tem toda a documentação, eu tô explodindo a informação. Jogando para cima ainda. Bem para cima. Até porque todo esse processo é importante, porque assim como é importante para eu fazer uma rescisão, se for o caso, é também fundamental para eu poder renovar esses serviços, né? Como é que eu vou renovar se eu não sei qual é o prazo deles? Exatamente. Eu tenho síndicos que nunca ouviram falar do bendito do SEMAR, que tem que ser entregue junto para fazer o AVCB. Como a contratação é feita da AVCB? Contrata uma pessoa, faz a vistoria, aí faz toda a adequação que tem, paga o FEPOM e tem. O que acontece? Quando aquela pessoa faz toda a documentação, esse SEMAR já vem junto. Só que o SEMAR não é quando vai fazer o AVCB. Tudo que é referente ao AVCB é anual. O que os condomínios costumam fazer? Tá chegando perto da VCB, todos os relatórios. E não né? Se acontece algum problema com relação... Vou dar um exemplo do laudo elétrico. Se dentro desse período ele só faz perto do AVCB, dentro desse período teve um problema elétrico no condomínio, um incêndio, acabou. Ele não tem o laudo. Ele tem o AVCB, mas ele não tem o laudo anual dele. O seguro já não vai fazer a quitação. Então, são vários fatores que implicam em algo muito maior que vai acontecer para o condomínio. Por isso que é importante ter todo o processo dentro da questão de obrigatoriedades e também dentro da questão aí de contratos. O processo de compliance ele está focado em várias situações, em contratos, na área também de obrigatoriedades, na área de orçamentos, numa série de áreas. Mas se tem uma área que de fato o compliance ele tem feito muita diferença e ele é extremamente fundamental e digamos assim é a cereja do bolo, é a questão financeira. É isso, né, Luciana? A questão financeira é fundamental. O compliance na questão financeira é fundamental. Né? Tanto que nós falamos em todos eles a questão de valores, né? Orçamentos, contratos, retorno. O que acontece? Primeiramente, o compliance na parte financeira, ele começa na ata. Aquela bendita ata da Assembleia Ordinária. O que você aprovou dentro dessa Assembleia Ordinária? O que é o seu caixa efetivo? Primeiro que você tem um valor de emissão e um valor que você recebe. Então, o compliance na parte financeira, ele vai fazer... Esse acho que é o mais extremista de todos. É o mais minucioso. Mês a mês, olhando ato e balancete, ato e balancete, ato e balancete. O que está entrando ali? O que está fora do que você fez a previsão? Então, eu entendo que esse é um dos itens primordiais para o síndico ficar de olho, porque é onde ele fica e é onde ele sai do condomínio. Eu estava conversando esses dias com alguns síndicos até, que a gente recebe uma ata, né? Estava conversando com o Dr. Rachid também, né? Um abraço, Dr. Rachid, aí lá de São José dos Campos, e a gente estava falando exatamente disso. Tem lá na ata a previsão orçamentária, esse ano vai aumentar 7%. 7% sobre o quê? 7% do que vai aumentar? A gente não tem. Perfeito. O que acontece, e é prática de mercado, infelizmente, né? E eu espero que a galera comece a entender que é necessário deixar dentro da ata a previsão orçamentária aberta. Porque se ela não está aberta linha a linha, o que eu tenho de pessoal, o que eu tenho de vale transporte, eu não consigo fazer uma análise aonde que está estourando a minha conta. Eu vou pegar aquele montão, estourou no montão. Ok. Aonde que eu tenho que mexer na próxima previsão orçamentária? E síndico, fica calmo, porque é
previsão orçamentária, não é exatidão orçamentária. Você pode alterar, poxa, eu não vou colocar que de repente a gente vai alterar. Não, isso é transparência, isso é compliance, né, Luciana? Perfeito. O que é uma indicação agora que está acontecendo bastante? Previsão orçamentária, daqui a 6 meses, já deixa conseguir na Assembleia que vai ser revista. Sim. Porque hoje você não consegue mais ter uma noção como tempos atrás, né? Hoje tá uma loucura que você tem de reajuste Sabesp, reajuste, fala em São Paulo, né? Mas reajuste de contas de consumo, a gente não tem mais noção de como vai ficar. E outra, você tem um funcionário desse acidente, você tem que colocar um outro funcionário. Então, realmente, é uma previsão. Uma síndica perguntou para mim essa semana, Lu, como que você faz projeção para reajustar contratos? Falei, então... IGPM está negativo, IPCA está tanto, você tem que fazer uma média do que você teve de reajuste nos últimos anos. Sim. Infelizmente, não tem como. Como disse, previsão. Você vai colocar uma média de 10, de 8, você vai analisar o que o seu condomínio tem para você poder colocar dentro daquela previsão. Porque funcionários você já tem índice de reajuste de sítio, na maioria das vezes você já tem aquela médiazinha lá que está reajustando todo ano. A parte de eventuais, você vai fazer uma média do que você gastou, claro, tirando que você não vai gastar mais, eu não vou comprar 10 bombas no ano. Então, é uma análise minuciosa, mês a mês, realmente, do que você tem dentro dessa previsão orçamentária com o que você tem de orçado, além de verificar a inadimplência para ver se também não está furando o seu caixa. É aquela questão de você acompanhar ali o que foi aprovado nas assembleias e verificar se está ok, de fato, se não está ok, se não está batendo com a previsão, você chama uma nova previsão. Então, você faz esse processo, você acompanha toda essa alocação de despesas, está sendo feita, algo que acontece em vários condomínios. Fizemos aqui um fundo, resolvemos fazer um fundo na Assembleia para pintar o estacionamento. Chega dali 5 meses, a gente quer usar esse fundo, o síndico quer usar esse fundo para reformar a quadra. Tá totalmente fora, né? Não, é verdade. Essas alocações também de valores, é muito importante dar atenção no balancete. Eu tenho fundo para pintar a parte da garagem. Só que a pessoa que fez meu balancete ali pegou um valor da conta de água e erroneamente foi código. São pessoas que lançam. Sim. Pessoas. Lançou erroneamente dentro da conta lá do estacionamento. O que cabe ao gerente da conta do condomínio e ao síndico, antes de liberar esse balancete para os moradores, verificar se as contas estão alocadas realmente nas suas subcontas, se está tudo certo lá nos saldinhos finais dela, se não teve coisa, né, alocado de uma conta em outra, se o pessoal não está em manutenção, se o INSS do síndico não está jogado lá em pessoal. Então, tem uma série de fatores que cabe ao síndico e à administradora, antes de liberar para os moradores, verificar também. Só que veio o compliance, que está nesse caminho. Ele ajuda o síndico, antes de fazer essa liberação do balancete, a fazer essas verificações para o balancete dele sair na forma correta, sem ter alteração de valores em lugares que não tem que ter. Algumas coisas que eu vejo de vez em quando, e é na correria do dia a dia, mas tem que investir tempo, é que às vezes o síndico ele acaba repassando o balancete direto para o Conselho Fiscal. Exato. E depois que ele vai olhar, tem que ser o caminho inverso, né? Para ele poder apontar, né? Ele é o primeiro que vai falar assim, a administradora tem coisa aqui que está em lugar errado, vamos acertar para poder falar agora com o Conselho? Porque o Conselho ele está ali só para analisar, ele vai verificar, quem dá a palavra final é sempre o síndico. A responsabilidade é sempre do síndico. Uma coisa que eu vejo muito acontecer, rendimento de contas. O que acontece? Eu tenho a conta ordinária, eu tenho a conta fundo de reserva, eu tenho a conta obras. O meu valor que está investido é referente a fundo de reserva e obras. Aonde que entra meu rendimento? Todinho na ordinária. Então, resumindo, os valores que tinham que estar crescendo por estarem aplicados e não estão sendo utilizados ainda, estão sendo consumidos na conta ordinária, que não é de origem dele. A ordinária não é proprietário, a ordinária pode ser inquilino também. Então, aquele valor está fazendo um complemento numa conta ordinária que não é uma realidade. Então, isso acontece muito e o compliance acaba fazendo esse tipo de análise também. E se de repente eu encontro alguma coisa ali que não está ok, eu vejo que tem um lançamento incorreto, de repente até esses rendimentos não estão ali lançados no fundo correto, eu tenho que, na hora, questionar a administradora e encaminhar uma notificação para ela, né? Exatamente. E se não deu tempo hábil, a administradora lançou o balancete para os condôminos, foi para a mão de condômino, não adianta você mexer naquele balancete, ele já está finalizado. Tem que fazer uma carta de correção, fazer as realocações no balancete do mês seguinte. Na pasta de balancete tem que constar as informações referente ao que está sendo realocado, o motivo que está sendo realocado, para não perder histórico. Se você só deixa o documento em e-mail, acabou. Quando você chegar na tua assembleia, você vai lembrar que mandou o e-mail. Sim. Mas se você pegar a pasta de prestação de contas, não vai ter as informações lá. Então, se você tem um processo de auditoria, até você explicar para a auditoria que você teve um e-mail, que fez a regularização no mês seguinte, Exato. E não tem o documento ali,
você já teve uma história longa para contar até para alguns moradores que não acreditam na sua gestão. Então, você tem que ter tudo literalmente desenhado, documentado e criado o processo para aquilo funcionar. Agora, falando de setup financeira, a gente falou bem rapidinho, mas eu acho que é bom a gente voltar, porque é um calo de todo síndico, né? Questão de inadimplência, como é que eu faço esse acompanhamento de perto, deixando a mão na administradora, vai para a garantidora, quais seriam os passos, como é que eu faço o olhar do compliance em cima dessa questão da inadimplência? Hoje tem uma série de fatores. A garantidora veio para alguns condomínios para realmente elevar o case de sucesso do síndico. São condomínios que não tinham condições nenhuma de reaver o que eles, né, de eles estão com débitos, ou mesmo de inadimplência. Exato, até porque tem alguns, o condomínio não consegue ter essa força para fazer uma cobrança, e mesmo a administradora não consegue também ter essa força. E até porque a cobrança da garantidora, digamos, é uma cobrança com um sarrafo um pouco mais elevado, né? E aí o morador acaba se coçando para pagar essa taxa também. Exatamente. Porque o que acontece? Quando fica na cobrança administrativa, a administradora está mandando boleto, a administradora está mandando carta, mas quem não quer pagar não vai pagar. Independente de receber carta, de receber comunicado, WhatsApp, o que for, não vai pagar. Deixar na mão do síndico não é uma responsabilidade. É uma responsabilidade dele, mas com a quantidade de demandas que o síndico tem, se ele focar só em inadimplência, ele não vai cuidar da manutenção. Ele não vai cuidar de outros problemas. E detalhe, né? Falta competência para o síndico também entender todo esse tamanho do processo. É claro que o Código Civil lá, ele nomeia o síndico como responsável, mas o síndico ele consegue compartilhar essas atividades, principalmente com o escritório de cobrança ou com a garantidora, para poder dar um pouco de sossego para ele, né? Eu digo até melhor como a garantidora, para ele ter fluxo de caixa. Eu sempre costumo dizer, né? Eu tenho nos meus condomínios aí, todos eles eu tenho garantidora. Apenas um que eu não tenho garantidora, e nesse um que eu não tenho garantidora, o meu honorário ele cai por volta de 30 dias após o combinado. Por quê? Porque é uma dificuldade de você mexer no fluxo de caixa, não dá para você mexer ali, então é uma previsão muito enxutinha, você não consegue aumentar muito ela, é um condomínio pequeno, então você vai levando ali e conforme vai entrando você vai pagando as contas. E claro, né, o honorário do síndico fica lá no final do mês. Exatamente. Os condomínios que têm um jurídico que fazem um trabalho efetivo, excelente, mas como eu falei, se o condomínio não quiser pagar, ele não paga, vai para ação. E quanto tempo demora uma ação dessa? E não tem retorno de valores. Por enquanto só está saindo porque está pagando custas. Além de não ter o pagamento dele, ainda você paga custos, uma série de fatores. Advogado, né? Exato. O que você mencionou sobre a garantidora é o que eu falei, veio para o mercado realmente para ser uma salvação de alguns condomínios. Porque o dinheiro já entra naquele mês. Então, o condomínio não vai ter o comprometimento dentro daquele caixa dele. Ele vai ter só a preocupação de verificar se a garantidora realmente está fazendo a cobrança, se ela está andando bem. Então, é um outro tipo de processo, mas aí é gestão do síndico. Mas o dinheiro está entrando na conta e o condomínio está ali estabilizado. Essa questão de compliance chega também até a questão do síndico analisar essa situação, de buscar e entender se a garantidora está cobrando, como que ela está cobrando, ou não. Foi feito ali a assembleia, foi aprovada a garantidora e pronto. Aí é uma questão da garantidora com o morador. O compliance chega nisso também ou isso é outra etapa? Na realidade, assim, o que nós entendemos como o compliance? Ele vai entrar em todas as áreas que o síndico fala assim, eu preciso que o compliance acompanhe isso daqui. Então, se ele falar para mim, você vai criar um processo para você verificar se está tudo em ordem, se está cobrando, se está recebendo, quem está entrando. No processo dentro da garantidora, a garantidora vai ter que prestar informações para o condomínio. E entra na parte de compliance também. É um caminho bem longo, né? É um caminho bem longo. O compliance você pode mexer em tudo que você tem no condomínio. O fator é criar processos e se aquele processo, naquele momento, para você vai te atender. Ou se você está criando um processo para daqui 2 meses falar, deixa para lá. Então, o entendimento do compliance é o seguinte, eu quero que isso funcione de tal forma. Você aceita? Trabalho longo, trabalho cansativo, mas depois que estiver andando, ele vai funcionar maravilhosamente, você não vai mais ter falhas no seu processo de administração, de financeiro, de funcionários, enfim. É isso que você quer? Então, nós vamos ter paciência e dar a mão para a gente continuar andando junto. Isso é o compliance.